Esta é a nossa apresentação. Leiam por si mesmos e até o final do nosso vídeo, deixem aqui o seu like, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem as nossas publicações. Por tudo isso, muito agradecemos. Espíritos movendo objetos no plantão de hospital da cidade. Este fato foi visto em vídeos nas redes sociais, mobilizou a opinião pública com espanto e a notícia, chegando à capital do estado, Ceará, levou a TV afiliada da Rede Globo a fazer reportagem, mas a direção do hospital se omitiu de informar, preferindo silenciar sobre o assunto, certamente aguardando o tempo passar e outros interesses despertarem a atenção do público na cidade. Esta é mesmo a tendência e a vida segue sem consequências. Ficarão as imagens, e contra fatos e imagens não cabe contestação, isso é um consenso, porque espíritos moveram lixeira, suporte de soro e pesados tubos de oxigênio. Vejam as imagens e em seguida faremos o nosso comentário. Ai, meu Deus do céu. Olha a arrumação daquela bala. Segunda vez que ela faz isso hoje à noite. Diz que é mentira, a bicha mexendo sozinha. Vocês estão vendo, né? Meu Deus do céu. Jesus. Olha que arrumação. Meu Deus do céu. Você que disse que não acontece nada. Olha as balas lá de oxigênio lá sozinhas se mexendo. Tá vendo aí? Com esses vídeos, inclusive tem gente que diz que não é a primeira vez que isso aconteceu. Esse aí é o hospital, tá? O hospital regional lá de Iguatu, que não quis falar com a gente. Nós procuramos a direção do hospital, que não quis se pronunciar. O funcionário que fez essas filmagens, nós também entramos em contato, ele confirmou as filmagens, mas disse aí que não queria dar entrevista, tá com medo inclusive aí de perder o emprego pela velocidade, né, que essas imagens aí correram pelas redes sociais, pelo tamanho da repercussão que está tendo essas imagens. Agora imagine só, né? Uma cidade como Iguatu, de repente, todo mundo já está sabendo. O que será? O que será que aconteceu? Será que é mesmo? São fantasmas, são espíritos? O que a gente quer saber de você também. Pode continuar participando aqui, tá? Nós falamos, inclusive, com os moradores lá da cidade de Iguatu. Olha isso que eles disseram. Não é a primeira vez, não. Ó, já aconteceu o caso aqui, ó. Tem um quarto ali que ele é fechado e ninguém entra. E a luz acende sozinho e apaga. Muita gente morre aqui. Aí acontece de verdade. Esse aí é um taxista que tem um ponto de táxi bem em frente ao hospital, né? Ele acompanhou aí algumas coisas estranhas acontecendo por lá. Agora, nós ouvimos outros moradores também lá da cidade. Será que eles acreditam mesmo nessa história? Vamos ouvir. É uma coisa inusitada, é uma coisa que a gente não espera que aconteça na nossa cidade, né? A gente vê muito mais assim, falar em questão de filmes de terror, assim, que acontece mais em hospitais assim, de filme de terror. E assim, não quis acreditar de primeiro momento, mas é uma coisa bem bizarra pra mim, que como iguatuense, que aconteceu um fato desse no nosso hospital.
Eu acho que tudo pode acontecer, né? Acho que tudo é possível, então não podemos descartar a hipótese de ser aqui mesmo. Recebeu os vídeos à noite, né? É pra quem daí ficou com medo. Recebi à noite, não quis nem abrir de primeira instância, logo porque fiquei eu com medo. Ai, que susto, hein? E aí, John, você ficaria assustado com essa situação? Você acredita? O pessoal aqui diz que acredita. E você aí de casa, acredita mesmo? Será que pode acontecer espíritos querendo interagir aí com as pessoas ali no hospital? Nós fomos atrás de um especialista em fenômenos paranormais. Sabe o que ele disse? Que existem duas hipóteses. Hipótese de ser realmente espírito de pessoas que já morreram ou espíritos de pessoas que continuam vivas, mas ali em coma, por exemplo. Daí esses espíritos podem estar querendo conversar, chamar a atenção. Vamos ouvir. O corpo humano, ele é dotado de duas partes. Nós temos a parte matéria, que é o corpo em si, e tem uma parte energética que comanda todos os sistemas, que nós podemos chamar de espírito, ou então corpo mental. E o que ocorreu ali no hospital? Que nós podemos ter duas hipóteses. Hipótese número 1, espírito de pessoas que vieram a falecer naquele ambiente hospitalar. Eles ficaram ali por algum tempo, estão ainda ali por algum tempo e querem transmitir alguma mensagem para as pessoas ali presentes. E a maneira que ele encontra, porque eles não podem dar uma mensagem direta, devido a não encontrar uma pessoa sensitiva, do qual nós chamamos de médium, eles movimentam objetos. E hipótese número 2, observei que nós tínhamos ali pessoas desacordadas, ou seja, elas poderiam estar em coma induzida, né, sob algum tratamento de medicamento, ou então apenas dormindo. E nesse momento, às vezes, o espírito é libertado, ele é liberado do corpo. E aí ele vai trafegar em outras dimensões, né? E nesse caso, eles poderiam estar ali naquela dimensão do hospital e ficaram eufóricos, então, assim, espantados, foi eufórico mesmo, né? Com aquela situação, ou seja, eles vendo que existia ali o corpo deles e que estavam vendo o ambiente hospitalar de uma outra maneira, de uma outra realidade, eles quiseram manifestar, expressar o que eles estavam vendo. E encontraram como? Movimentando aqueles objetos, que foi o suporte, o cilindro e a lixeira. O que a pessoa deve fazer numa situação como essa, principalmente se a pessoa não for sensitiva, não tiver essa mediunidade? Que procure ficar calmas, né? Porque elas, quando se procurando ficar calmas, elas vão ter a possibilidade de interagir com esses espíritos, né? Então a pessoa procure relaxar e procure dialogar. Ela pode falar normalmente ou então se expressar mentalmente, que terá uma possibilidade de receber alguma comunicação mental com esses espíritos. Os espíritos existem. Os espíritos somos nós, que por um período estamos ativos em corpos físicos, encarnados, e pelo período seguinte continuamos as nossas atividades fora do corpo físico, descartado pelo processo da morte biológica. Na continuidade da vida, sem um corpo biológico, o espírito dispõe do seu corpo espiritual ou perispírito, que tem existência infinita, sendo, portanto, pré-existente ao corpo físico em cada reencarnação do espírito. A ciência tanto anseia por descobrir a origem da vida, e a origem da vida reside no espírito ajustado a uma matéria orgânica, para cada existência física temporária. Após este tempo, o desligamento do espírito da matéria orgânica que se ligava finaliza o processo e a vida continua, porque não existe morte espiritual. No espírito, a vida é infinita. Para a manutenção da vitalidade de um organismo biológico, uma energia fluídica, denominada ectoplasma, circula pelo corpo físico, distribuída pela corrente sanguínea. Para exercer uma ação num ambiente físico,
Os espíritos necessitam mobilizar uma quantidade de energia e essa energia é o ectoplasma extraído de diversas fontes. Extraído das pessoas, dos animais e também do reino vegetal, porque todas as formas de vida concentram ectoplasma. Ectoplasma disponível e em abundância, espíritos podem obter em hospitais e abatedouros de animais, porque nestes locais as desencarnações propiciam a liberação do ectoplasma restante após as desencarnações, que são as mortes físicas e jamais espirituais. Espíritos colhem ectoplasma em nosso meio para diversas finalidades. Finalidades nobres, de promoção da cura, que o vulgo denomina de curas milagrosas, e também para o recreio de espíritos ociosos que se divertem com o susto das pessoas que desconhecem a natureza do mundo espiritual. Apenas isso